Olá você, seja muito bem-vindo aqui na nossa aula de Geografia, aqui com o professor David Vieira. Hoje nós vamos falar sobre globalização e desigualdade. Você já deve ter ouvido falar sobre globalização aí na sua sala de aula, com o seu professor. E o que essa ideia traz na sua cabeça? Traz a ideia da integração do mundo econômica, social e cultural, do avanço tecnológico, da aproximação das pessoas através das redes sociais, da velocidade dos meios de transporte, da aldeia global, que é tão falada, não é verdade? Mas será que a globalização é só isso? Será que a globalização ela está servindo a todas as pessoas da mesma forma? É exatamente isso que nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje. Existiu um grande geógrafo, já faleceu, por isso existiu, o professor Milton Santos. E ele foi reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho, pela sua pesquisa sobre a globalização, a partir da visão dos países periféricos. Segundo o professor Milton Santos, o nosso mundo atual, globalizado, ele pode ser visto como três mundos em um só. Como assim? Os três mundos seriam a globalização como uma fábula, como ela é passada para nós, a globalização como ela é de verdade e é perversa, e a globalização como ela poderia ser, uma outra globalização. Então, nós vamos começar com a globalização como fábula. Isso nos traz a ideia de que o que é passado como globalização para nós, que essa integração, essa união dos povos, o intercâmbio cultural, as grandes tecnologias favorecendo a vida das pessoas, o trabalho, a velocidade, a circulação, a liberdade que há no mundo, tudo isso é uma fábula. E o ponto importante é o papel da mídia nesse processo. Por quê? A mídia, ela geralmente interpreta os fatos. Então, toda notícia é uma interpretação dos fatos. E a interpretação ela pode tomar vários caminhos. O ponto é que, no atual mundo capitalista globalizado, a mídia, nós temos, por exemplo, uma situação que 90% da mídia é controlada por aproximadamente 6 grandes empresas. Então, os jornais, as agências de notícias, elas estão associadas ao mundo da produção, ao mundo das finanças. E isso, através da propaganda, vai fazer com que a informação que circule, ela seja direcionada a favorecer o consumo, a favorecer um modo de vida que é interessante para essas grandes empresas que controlam o mundo. Outro mito ocorre com relação à ideia de aldeia global. Por quê? A aldeia global nos traz uma ideia de um lugar pequeno, né? Uma aldeia onde todas as pessoas se conhecem, onde elas têm condições de vidas similares. Mas não é isso que ocorre no mundo, porque a tecnologia os novos instrumentos da comunicação e da informação, como os smartphones, como os computadores modernos, como os meios de transportes mais rápidos, eles favorecem uma quantidade de pessoas bem pequena. Em contrapartida, grande parte da população, principalmente nos países periféricos, não tem acesso a essas novas ferramentas. Então, as velocidades de vida, a qualidade de vida, ela é diferente.
o que faz com que a globalização não seja uma coisa para todos. Muito bem, pessoal. Então, essa é a ideia da globalização como fábula. Nós temos também a globalização como ela é de verdade, como perversidade. E o professor Milton Santos vai dizer que essa globalização verdadeira, ela se baseia na ditadura da informação e na ditadura do dinheiro. Como eu falei com vocês sobre o papel da mídia, para que nós possamos ter uma compreensão melhor, coloco na tela para vocês o nosso primeiro slide. Nós temos aí mídia da globalização, numa redação de jornal, um estudante aguerrido saindo da universidade dizendo: eu curso jornalismo para não me curvar diante do sistema, querendo mudar o mundo, cheio de sonhos. Aí chega na vida real, no seu trabalho, e o seu chefe lhe diz: já não lhe disse para deixar de escrever denúncias contra nossos patrocinadores. E ele deve aceitar, porque depende desse emprego. Então, desculpe, chefe. Então, isso é um fato para exemplificar como a mídia ela acaba sendo influenciada por interesses econômicos e financeiros. E a ditadura do dinheiro. Ocorre que a ditadura do dinheiro ela está baseada no consumismo, na competitividade. A competitividade ela é diferente de concorrência, porque ela tem uma regra de convívio que está associada a uma necessidade de cada vez alcançar melhores posições. Isso acaba gerando um individualismo exagerado. Isso afrouxa os valores morais que deixam de ser tão importantes, e o que vale mais é sempre esse ciclo infinito de cada vez conquistar mais dinheiro, o que acaba diminuindo também a solidariedade entre as pessoas, confundindo os espíritos através de um consumismo exagerado que reflete essa ditadura do dinheiro, como o Milton Santos diz. Existe aquela frase muito comum, você deve ter ouvido em casa, que as pessoas hoje em dia valem o que têm. Então, se você está sem dinheiro, você acaba não valendo muito no atual processo de globalização. A gente sabe muito bem que existe um encurtamento dos espaços, não é verdade? Por exemplo, no início do século XX, para você ir do Brasil para a Europa através de uma embarcação a vapor, essa viagem ia demorar em torno de 20 dias a 30 dias. Hoje, isso pode ser feito em menos de 13 horas, 10 horas, através de um avião comercial. Observe o nosso próximo slide na tela. Nós podemos ver aí uma imagem de satélite noturno mostrando o nível de desenvolvimento do mundo a partir das luzes. Nós podemos observar que existe uma clara diferença entre a parte norte e a parte sul. A parte norte, Estados Unidos, Europa e Japão, que representam onde estão localizados os principais países centrais do mundo. Em contrapartida, África, América estão bem apagadas. Isso é muito forte nessa imagem, porque vou colocar para vocês aqui alguns dados, como, por exemplo, a desigualdade no mundo é tão grande que 22 bilionários têm mais dinheiro do que todas as mulheres da África, por exemplo. Um cidadão americano médio, ele ganha até 40 vezes mais do que um tanzano na África. Então, isso mostra como o mundo da globalização se mostra perverso para grande parte da sua população, enquanto, ao mesmo tempo, oferece um mundo de maravilhas realmente
as possibilidades tecnológicas e tudo aquilo que ela pode oferecer é realmente incrível, mas está sendo muito mal distribuída. E isso tem muito a ver com a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que está posta no mundo hoje. Alguns países têm um controle e o monopólio da tecnologia. Então, eles vendem esse produto tecnológico, smartphones, computadores, para os países mais pobres, que acabam oferecendo uma matéria-prima muito mais barata, com uma mão de obra muito mais barata também, para poder baratear o custo desse produto. Então, esse trabalhador dos países periféricos, ele acaba não tendo condições, não tem acesso a essas novas tecnologias. Mas alguns slides para que nós possamos compreender melhor essa globalização como perversidade. Nós podemos observar aí a globalização como ela é. Olha o tio Sam lá sentado na sua poltrona, como é bom viver em um mundo globalizado. Uma mulher indígena da América do Sul fazendo suas unhas. E nós temos também um word inglês, yes, e um cidadão ali do Sudeste Asiático servindo a ele. Nós temos aqui no próximo slide a globalização como ela é, a fome na África. E nós temos os muros da globalização. A globalização, ao mesmo tempo que ela permite a circulação de mercadorias, a circulação do capital, ela proíbe a circulação das pessoas que não são desejáveis. Quem são essas pessoas? As pessoas pobres. Elas estão presas, elas não podem circular. Então, por isso que o professor Milton Santos ele vai propor uma nova globalização. Como ela poderia ser de verdade? Uma globalização em que as novas tecnologias possam realmente integrar o mundo, integrar as pessoas, criar uma rede de solidariedade. E isso, às vezes, acontece também, já vem acontecendo, e ele acredita que será uma tendência. Nós podemos observar as novas tecnologias servindo como instrumento de denúncia, como instrumento de dar voz à periferia, às populações mais pobres. Nós podemos ver os trabalhos dos artistas da periferia, como os rappers, por exemplo, que estão ali dando voz, dando visibilidade ao modo de vida da periferia. Nós podemos ver como as novas tecnologias elas podem denunciar casos de abusos, agressões contra mulheres, casos de racismo. Nós podemos ter isso como um ponto positivo para uma outra globalização. Nós podemos ter ajuda de uma pessoa de uma outra parte do mundo que se solidarizou com uma dificuldade, uma aldeia indígena que vem sendo atacada por madeireiros, e isso acaba tendo visibilidade através de uma imagem de celular, alguém que filmou, alguém que mostrou, isso roda o mundo e outras pessoas tomam conhecimento disso, se solidarizam e possam ajudar. Então, a ideia do professor Milton Santos é uma globalização que seja solidária, que compartilhe as maravilhas das novas tecnologias e possibilidades do mundo da informação e do transporte. Como nós podemos observar aqui, olha só esse slide. As pessoas unidas em torno do mundo de mãos dadas. Uma globalização sem muros, que derrube os muros, que dê liberdade às pessoas. Agora vamos ao nosso desafio, pessoal. Qual das opções abaixo representa um aspecto da globalização como ela é de verdade? A. Produtora de desigualdade. B. Produtora de igualdade. C. Ajudando a combater a fome no mundo. Essa é fácil, né? Olha o reloginho na tela. Tenho certeza que você acertou. A resposta certa é a produtora de desigualdade, como já diz o nome da nossa aula, globalização e desigualdade. E você?
para você, como deveria ser uma nova globalização? O que você poderia acrescentar aí nesse novo mundo que poderia surgir com uma globalização diferente do que ela é? Eu vou me despedindo de vocês aqui, agradeço a presença, espero vocês nas próximas aulas, não faltem e um beijo no coração de vocês. Tchau!